Olá, eu sou o Gambiarra e vou falar sobre dos símbolos nacionais brasileiros, significado, história e curiosidades. Quando se fala em símbolos nacionais, logo pensamos na bandeira. Mas saiba que esse não é o único símbolo da nação brasileira. De acordo com a Lei número 5.700, de 1 de setembro de 1971, são 4 os símbolos nacionais: a bandeira, as armas, o hino e o selo. Esses símbolos representam a nação brasileira e o espírito cívico de seu povo. No caso da bandeira, das armas e do selo, essa representação é visual. No caso do hino, verbal. Seja como for, os símbolos brasileiros cumprem a função de reforçar o sentimento de união nacional ao difundir a história e os valores da nação. Cada símbolo tem o seu significado, sua história e, claro, suas curiosidades. Vamos conhecê-los. Primeira, bandeira nacional. A bandeira que conhecemos hoje como o mais famoso dos símbolos nacionais nasceu junto com a República Brasileira, por meio do Decreto número 4, de 19 de novembro de 1889. Ou seja, essa bandeira foi adotada apenas 4 dias depois da proclamação da República, que pôs fim ao regime monárquico. Nesses 4 dias que separam a proclamação da República e o decreto de 19 de novembro, a República nascente teve outra bandeira, inspirada na dos Estados Unidos. Mas essa versão não vingou. Por decisão do primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, 1827 a 1892, a bandeira que simbolizaria a nova república foi projetada por Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, feita a partir de desenho de Décio Vilares. O mais curioso nessa história, na verdade, é que ao rejeitar a primeira bandeira, inspirada na norte-americana, Deodoro acabou optando por uma que tinha sido pensada tendo como base a bandeira do império que acabava de ser extinto. Esta bandeira, por sua vez, havia sido uma adaptação de uma outra, encomendada pelo rei português Dom João XVI, em 1820. Vai entender. Veja como as bandeiras são bem parecidas. As diferenças entre a bandeira imperial e a atual são evidentes, mas é impossível não notar a enorme semelhança entre elas. Dá para dizer que a base das duas bandeiras é a mesma, com o fundo verde e o losango amarelo. Só mudando o tamanho do losango e o seu recheio, foi descartado o brasão de armas imperial e no seu lugar inserida a conhecida esfera azul, com a frase Ordem e Progresso. E as estrelas, as constelações que figuram na bandeira nacional correspondem ao aspecto do céu. Na cidade do Rio de Janeiro, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, diz o texto da lei. Além disso, as estrelas representam os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Sabe a única estrela que fica na parte de cima da esfera? Ela representa o estado do Pará. Sempre que surgir um novo estado, deve-se acrescentar uma estrela no círculo azul. Se algum estado for extinto, deve-se retirar a estrela que lhe é correspondente. O lema Ordem e Progresso tem inspiração positivista, uma corrente de pensamento muito em voga no século XIX, que se baseava na racionalidade e na ciência. Ordem significa, basicamente, ordem política e social. Progresso faz referência ao desenvolvimento técnico e científico. A associação das cores da bandeira a aspectos da natureza é recente. Originalmente, o verde e o amarelo faziam referências às cores das famílias reais que governavam o Brasil no primeiro reinado. A Casa de Bragança, de Dom Pedro I, e a Casa de Lorena, de Dona Leopoldina, esposa do imperador. Você sabia de algumas dessas curiosidades sobre a bandeira? Então deixe aí nos comentários e se inscreva no canal. Eu sou o Gambiarra. Até um próximo vídeo e deixe sugestões.